Vamos começar falando das proteínas, porque as proteínas a gente pode dizer que são os macronutrientes mais importantes, tá? Mais importantes no sentido de que sem proteína eu não consigo sobreviver, tá? Um dia eu consigo, 2 dias eu consigo, né? 3 dias eu consigo, 4 dias eu consigo, mas se passar algumas semanas e meses, eu acabo morrendo se eu não ingerir proteína. Sem carboidrato, sem gordura, a gente consegue sobreviver. Não é uma vida boa, mas dá para sobreviver. Sem gordura depende também, porque existem ácidos graxos que são essenciais, tá? Mas a proteína é o macronutriente que é essencial por excelência. A proteína é formada por aminoácidos. Então a gente tem 20 aminoácidos que formam as proteínas, mas na natureza existem mais de 300 aminoácidos. Tá? Tá, e o que os outros aminoácidos têm? Eles têm funções no corpo também, mas eles não estão formando proteína. Beleza? A estrutura básica de um aminoácido é essa daqui, ó. Um carbono central, um grupo que a gente chama de carboxila, tem 2 oxigênios, hidrogênio e carbono aqui. Um hidrogênio e... Ó, pessoal, carbono, oxigênio e hidrogênio são moléculas orgânicas que a gente tem nos carboidratos, nas gorduras, nos lipídios e nas proteínas. O que as proteínas se diferenciam do carboidrato? Claro, a estrutura é diferente também, mas em relação aos átomos, no nitrogênio, tá? Então, na proteína tem nitrogênio, que está na forma aqui desse grupo que a gente chama de grupo amino. Os aminoácidos não são todos iguais, obviamente, eles se diferenciam de alguma forma. Onde que eles se diferenciam? Nessa estrutura aqui que a gente chama de cadeia lateral, tá? Então, cada aminoácido vai ter essa parte diferente. Aqui, eles são semelhantes e essa parte que eles se diferenciam. E uma proteína vai ser o quê? Um conjunto de aminoácidos ligados. Então, imagina que isso aqui é um aminoácido e você vai ter vários aminoácidos ligados. Você tem uma proteína, tá? Você pode, às vezes, ter só 2 aminoácidos ligados, né? Isso aqui a gente chama de dipeptídeo. Quando você tem 3, você chama de tripeptídeo. Aí não é proteína ainda, tá? A creatina é um tripeptídeo, por exemplo. Ela não é uma proteína. Tá? Ela é formada por 3 aminoácidos. Então, a proteína é uma estrutura formada por vários aminoácidos, certo? Então, quando você fala de proteína muscular, actina e miosina, são estruturas grandes, formadas por vários aminoácidos. O colágeno é uma estrutura grande, formada por vários aminoácidos. Então, ali na figura C, ali, ó, você tem 2 aminoácidos ligados, eles têm uma ligação, que a gente chama de ligação peptídica. O que você observa entre os aminoácidos ali? Ali eu não identifiquei qual que é o aminoácido, tá? Por isso que tem R1 e R2. Pode ser uma glutamina ligada numa arginina, enfim. Então o nitrogênio ele fica na composição ali da estrutura. Esses aqui são os 20 aminoácidos que formam as proteínas do nosso corpo. Mas existem proteínas que têm mais de 20 aminoácidos. Por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio, mas é uma proteína. É um hormônio proteico. A insulina é formada por 51 aminoácidos. Por quê? Porque tem vários aminoácidos aqui que vão se repetir na sequência. Tá certo? Então, quando você tem a insulina, o GH. O GH é um hormônio, mas ele é uma proteína. É um hormônio proteico. O GH ele é formado por 191 aminoácidos. Então, você tem vários desses aminoácidos que vão se repetir. Tá? Então, esses aminoácidos que eu estou citando, taurina, betalanina, citrulina, são aminoácidos que têm funções no corpo, mas eles não vão formar proteínas, tá certo? Então, quando você tem uma proteína lá, uma enzima no teu corpo, não vai ter beta-alanina naquela enzima. Não vai ter taurina naquela enzima. Mas a taurina tem funções no organismo, certo? A creatina entra também, tá? A creatina não é aminoácido. Ela é um composto nitrogenado. Isso. Ela é formada por exemplo, na creatina você tem metionina, que está ali, tem arginina, e tem glicina. Então, a creatina não é um aminoácido, ela é formada por aminoácidos, tá? Diferente.
A albumina é uma proteína. Então ela é formada por vários desses aminoácidos. Ela é uma proteína, uma molécula grande. Tá? Sempre lembrando que a proteína é uma cadeia de aminoácidos. De quem? Desses caras aqui. Certo? Tá? Então quando você tem a molécula de GH lá, você vai ter identificado todos os aminoácidos. Tá? E são só esses. Não vai ter um aminoácido diferente do que está aqui. Os aminoácidos são divididos em não essenciais e essenciais, ou rotulando também de indispensáveis e dispensáveis. O aminoácido, na nutrição, qual que é o conceito de nutriente essencial e não essencial? O que é o nutriente essencial? O corpo não produz e o corpo precisa dele? Precisa. Por isso que é essencial. Tá? O corpo não produz. Então, por exemplo, magnésio. O corpo produz magnésio? Hã? Magnésio nosso corpo produz? Não. Então, o magnésio é um nutriente essencial. Ferro, nosso corpo produz? Não, por isso que é um nutriente essencial. Vitamina C, nosso corpo produz? Não. O corpo do cachorro produz vitamina C? O cachorro não é essencial. É? Então, o conceito de nutriente essencial. Carboidrato, é um nutriente essencial ou não essencial? Hã? Não é essencial. O nosso corpo produz carboidrato. Uma reação conhecida como gliconeogênese. E aminoácidos essenciais o nosso corpo não consegue produzir, mas os não essenciais ele consegue. Só que assim, o nosso corpo produz os não essenciais, mas muitas vezes na dependência dos essenciais. Tá? Porque, por exemplo, a tirosina é um aminoácido não essencial, mas o nosso corpo produz ela a partir da fenilalanina, que é um aminoácido essencial. Né? Então, por isso que muitos desses aminoácidos que são não essenciais, em condições de catabolismo extremo, eles podem se tornar essenciais. Porque o nosso corpo vai... Quando você tem um catabolismo extremo, significa que a quantidade de aminoácido essencial que está chegando para o teu organismo é muito baixa e ele vai ter que tirar da onde? Né? Porque o nosso corpo ele é uma grande máquina de ficar reciclando proteína. Certo? Então ele está quebrando e criando proteína o tempo todo, para fazer várias funções. A gente chama isso de renovação proteica. Nosso corpo ele consegue ficar reaproveitando aminoácidos, mas ele tem um limite para isso. Tá? Então, a degradação proteica ela acontece o tempo todo. Ela é reduzida quando a gente come e ela é aumentada principalmente quando a gente não está comendo. E isso tem que ser feito, tá, pessoal? O nosso corpo ele precisa ficar catabolizando. O que ele não pode é degradar mais do que sintetizar, porque daí você está entrando num estado de catabolismo muscular mesmo e desnutrição, dependendo da situação, beleza? Tá? Então, nessas situações, o nosso corpo vai começar a ter dificuldade de sintetizar mesmo alguns aminoácidos não essenciais, tá? Beleza? Mas, no geral, né, numa pessoa que não está num processo de desnutrição, aqueles aminoácidos eles precisam ser obtidos da alimentação todos os dias, certo? Então, a gente obtendo os essenciais, por tabela, a gente acaba tendo os não essenciais, beleza? Então, pode ver, a glutamina é não essencial, né? A arginina não é essencial. E esses aminoácidos eles têm funções no organismo, obviamente, né? Os BCAAs ali são os três, né? Valina, isoleucina e leucina são aminoácidos essenciais.